E aí, galerinha, voltei. Vamos continuar nossos estudos agora. Na primeira parte da geometria, nós vimos o quê? O básico da geometria, a introdução à geometria, certo? Como que Euclides começou a geometria dele. Agora nós vamos falar de um outro assunto muito importante, que são as retas paralelas cortadas por uma transversal, certo? Esse assunto aparece, tá, nos exercícios, mas ele serve para fazer algumas deduções para frente. Algumas deduções que vão nos ajudar a definir propriedades, a definir valores e assim por diante. Mas também aparece em exercício numérico, como vocês gostam de falar, certo? Então o que eu tenho aqui? O próprio nome diz. Eu vou ter duas retas, por exemplo, R e S, na qual essas duas retas são o quê? Paralelas. Esse símbolo aqui significa que elas são paralelas. E essas paralelas estão cortadas por uma transversal. T. Beleza? Gente, o que a gente de cara pode ver? Se eu falar que aqui eu tenho um ângulo θ, esse ângulo aqui vale quanto? θ, porque eles vão ser opostos pelo vértice. Certo? Ok? Que foi tratado na aula de introdução à geometria. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Certo? Aí, outra coisa que foi tratado na outra aulinha é que daqui até aqui é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Se aqui é θ, esse cara aqui vai ser o suplemento dele, né? E quem que é o suplemento dele? 180 menos θ. E esse cara também vai ser porque é oposto pelo vértice com aquele. Ok? Agora, se as retas são paralelas, o corte que a reta T faz na reta R é igualzinho o corte que ela faz na reta S. Porque elas são o quê? Paralelas. Certo? Então, se aqui é θ, aqui também vai ser θ. Lembrando que esses ângulos vão ser iguais aos de cima, lá, pelo que eu falei, que o corte é o mesmo, pelo fato de R e S serem paralelas. Se não for, já não vale isso daí. Beleza. Se aqui é θ, nós já vimos que aqui, então, é 180 menos θ. E que aqui também será 180 menos θ. E beleza, a gente definiu o quê? Todos os ângulos aí que a gente poderia definir de valores. Só que aí eles falaram, vamos dar nome para isso, né? Então, por exemplo, eles chamaram esse ângulo de 1, esse ângulo de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, eles viraram e falaram que existiam ângulos correspondentes. E galera, o que são ângulos correspondentes? Ângulos que ocupam o mesmo lugar na reta de cima e na reta de baixo. Então, por exemplo, quem ocupa o mesmo lugar que o 1 na reta de baixo? O 5. Então, 1 e 5 são correspondentes. Quem ocupa o lugar do 2 na reta de baixo? O 6. Então, 2 e 6 são correspondentes. Quem mais? Quem ocupa o lugar do 3 na reta de baixo? O 7. Então, 3 e 7 também são correspondentes. E quem corresponde ao 4? O 8. E, se nós repararmos, o que acontece com esses ângulos correspondentes? Como eles ocupam o mesmo lugar e as retas são paralelas, eles possuem a mesma medida.
Então, dois ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Ok? Aí, eles falaram que existiam os ângulos colaterais. Gente, mesmo, né? E dentro dos colaterais, eles podiam ser internos ou externos. E aí, como que fica esse negócio, então? Colaterais internos, mesmo, lateral lado. Então, do mesmo lado, interno, entre as retas. Então, quem está do mesmo lado entre as retas? O 3 e o 6, o 4 e o 5. Então, aqui eu posso pôr o 3 e o 6, o 4 e o 5. E quem está do mesmo lado da reta, fora, para o lado de fora delas? 1 e 8, 2 e 7. Então, 1 e 8, 2 e 7. E o que a gente percebe das medidas desses carinhas aí? Ó, vamos pegar um lá, ó, o 3 e o 6. Um é teto, o outro é 180 menos teto. A hora que a gente soma não dá 180? Então, dois ângulos colaterais são suplementares. A soma deles dá 180. Beleza? E também nós temos os ângulos alternos, que também podem ser internos ou podem ser externos. Beleza? Alternos, alternado, interno, entre. Um de cada lado da reta, entre. Então, ó, o 3 e o 5, um de cada lado, né? 3 e o 5. E 4 e 6. 4 e 6. E alternados para o lado de fora. 2 e 8. 2 e 8. 1 e 7. Beleza? E o que a gente percebe de dois ângulos alternos? Possuem a mesma medida. Possuem a mesma medida. Beleza? E aí deram-se esses nomes. Esses nomes aparecem muito nos enunciados, certo? E também serve para você fazer uma resposta legal na prova aberta. Ok? Falar, tais ângulos são correspondentes, são colaterais, são alternos e assim por diante. E, na prática, a gente pode desenvolver uma outra coisa para ajudar você na resolução. A gente fala, ó, procura o Z. Ó, o Z. Tá vendo que eu achei um Z aqui? Esse Z, os ângulos do Z são iguais. Então isso ajuda muito na hora de exercício para você visualizar. Se você encontrar o Z, você já sabe que os ângulos deles são iguais. Tanto esses do Z quanto os de fora, porque são suplementares. Né? Ou você poderia fazer o Z ao contrário aqui, ó. Né? Também. Que aí daria 180 menos teto, 180 menos teto. Então, vocês vão ver que no videozinho que eu gravar resolvendo o exercício disso, eu vou usar muito esse Z, ao invés de ficar utilizando aqueles nomes lá. Beleza? Então nós temos mais esse assunto para vocês, as retas paralelas cortadas por transversal.